O Supremo retoma na quarta-feira o julgamento sobre prisão em segunda instância. De Brasília, repórter Antônio Maldonado. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira a análise sobre a legalidade da prisão após condenação em segunda instância. O julgamento começa com as sustentações dos dois últimos advogados inscritos para falar a favor das ações que estão em discussão. Na prática, elas se embasam no texto constitucional e no Código de Processo Penal para argumentar que uma pessoa tem direito de aguardar em liberdade até que não haja possibilidade de recorrer da decisão que o condenou. Após os chamados amicus curiae, falarão a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal, que serão os primeiros a se posicionar no sentido de manter o atual entendimento sobre a questão. Desde 2016, o STF concorda com a tese de que a Justiça pode determinar o cumprimento da pena, mesmo que haja a possibilidade de recurso. Para isso, basta que a condenação tenha sido confirmada por um tribunal colegiado, justamente a segunda instância da Justiça. Terminadas as sustentações das partes, inicia-se então a votação. O primeiro a se posicionar é o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, que é favorável à mudança de entendimento. O magistrado, inclusive, está confiante de que a maioria dos colegas seguirá a tese que será apresentada por ele. Caso isso ocorra, o Conselho Nacional de Justiça estima que cerca de 4.800 presos podem ser beneficiados. Entre os que poderiam sair da cadeia para esperar a análise dos recursos que faltam em liberdade, estão aí o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente Lula. O julgamento está marcado para começar às 9h30 da manhã e deve se estender ao longo de toda a quarta-feira. A expectativa é que o resultado saia no fim da tarde de quinta, isso se nenhum ministro pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo. Diante desse cenário, a discussão seria suspensa e o atual entendimento mantido por tempo indeterminado. De Brasília, Antônio Maldonado. Acho pouco provável que algum ministro peça vista. Se o Toffoli colocou em pauta, ele antes já fez uma conversa com os ministros de que é preciso que o Supremo dê uma decisão definitiva quanto ao mérito dessa questão, que se arrasta já pelo menos desde 2016, quando a Corte mudou o entendimento e passou a entender que era possível o cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Como aconteceu no julgamento do habeas corpus do Lula em 2018, o fator determinante do resultado vai ser, de novo, o voto da ministra Rosa Weber. Naquela ocasião, apesar de entender conceitualmente que a prisão só deve se dar após o trânsito final em julgado, a ministra votou pela negação do habeas corpus por entender que havia uma jurisprudência muito recente que não deveria ser mudada sob pena de se causar uma grande insegurança jurídica. Esse fator continua, só se passou um ano desde então e a insegurança jurídica vai ser dada se o Supremo mudar o seu entendimento. Mas como agora se trata de uma discussão de mérito e de constitucionalidade, os ministros apostam que ela voltará ao seu entendimento anterior e vai votar pelo trânsito final em julgado, que mudaria aí o placar para um 6-5 contra a prisão após condenação em segunda instância. Pois é, ouvinte, desde 2016, quando o Supremo firmou esse posicionamento no sentido de permitir, né, que após uma decisão em segunda instância de órgão colegiado, já o magistrado possa ordenar o cumprimento da pena de prisão, desde lá não houve qualquer mudança nem na Constituição Federal, nem na legislação penal que permita uma mudança de entendimento por parte do STF. Portanto, se houver uma mudança de entendimento jurídico, essa mudança estará muito mais baseada numa compreensão política do que propriamente num posicionamento técnico. De qualquer maneira, se o Supremo Tribunal Federal decidir a favor dos criminosos condenados em segunda instância, a única coisa suprema que restará na Corte será um grave ataque contra a Justiça.